Queridos irmãos e irmãs, continuamos nosso percurso. Já vimos muita coisa esses meses passados, as faculdades nobres da alma, você se lembra, na estrutura do ser humano. Começamos pelas partes mais nobres, né? Inteligência, vontade, memória. E depois a outra parte que é mais do lado do coração, a parte da alma. Essa parte que podemos ver por aqui, na cabeça, no cérebro, que são as faculdades nobres, que podemos mais localizar por aqui, faculdades nobres, depois, que faz parte do espírito ou da alma espiritual. Depois temos, você se lembra, nessa estrutura, a dimensão da alma, que é a sede da personalidade de cada um de nós. E essa alma tem também faculdades que nós chamamos de faculdades para não confundir com as faculdades nobres, que se chama potências, apetite, esse tipo de outro nome que vamos ver hoje. E que são três partes, você se lembra? A parte racional, a parte do concupiscível e a parte do irascível. Você se lembra um pouco? Porque já falamos disso sem entrar muito dentro. Então, vamos hoje, depois desse caminho que fizemos, a última vez foi a questão das dependências afetivas, como trabalhar isso, depois foi como ver a questão da identidade, da justa estima de si mesmo, como trabalhar isso. Agora vamos entrar mais nessa profundidade da alma e da constituição da alma e da estrutura com essas três potências. E hoje será o primeiro das paixões, as paixões. E não vamos conseguir fazer só hoje, por isso vamos ver 2, 3 vezes para ver como trabalhar essas questões. A tradição espiritual fala de paixões, a partir de Evagrio Pontico, que foi um padre da igreja do século IV, que foi assim que nomeou essas coisas a partir do século IV. E depois foi São Gregório Magno, que desenvolveu também essas coisas. Bom, mas hoje vamos ver bem mais a partir de São Tomás de Aquino, no século XIII. Poderíamos começar o século IV, depois o século VI com São Gregório, depois século VIII com São João Damasceno, que trata isso como padre da igreja. Mas eu não escolhi essa cronologia porque Evagrio o Pontico, ele faz uma lista de pensamentos ruins. Mas as paixões na visão dos filósofos da antiguidade e também na visão de São Tomás de Aquino, não são ruins. As paixões faz parte do equipamento de Deus que são naturais. Então, tem paixões boas e paixões ruins, mas cuidado de não pensar que tudo que é paixões, como nas novelas, eu estou apaixonado, paixão de namoro, paixão de erótica. Não, não, isso é uma categoria de paixão, mas tem muitas outras paixões. E vamos ver o que são as paixões em nós e como ela se aparece em nós, entende? Vamos ver essas questões. São Tomás de Aquino, eu trabalhei um pouco essa vez, porque fazia vários anos que eu não tratei desse assunto no percurso de antropologia. Eu acho que faz 3 anos que eu esqueci de falar disso, então eu ressuscitei esse tema, eu fui buscar e finalmente tem muita referência com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, consagra 27 perguntas, questões para resolver essa questão das paixões. E não é tão simples. Então,
coloca o cinto porque será complicado, vai ter algumas turbulências para bem entender todo esse assunto entre as boas paixões e as paixões ruins. Hein? E São Tomás de Aquino desenvolve as 4 primeiras questões para mostrar quais são as paixões em geral. Depois ele fala da natureza das paixões, depois das diferenças entre paixões, depois o relacionamento entre as paixões, vamos não tratar tudo isso, hein? E depois a dimensão moral também das paixões. Então, não vamos poder tratar isso, mas eu espero que vocês vão descobrir um pouco mais com inteligência o que significa a minha vida, como funciona essas questões das paixões. Hein? Ok? Primeiro ponto que vamos ver, definição, para entender, preciso de definir o que falamos. Eu gostaria de dizer também que nossos irmãos que nos acompanham, que seja da nossa comunidade de vida, de aliança, ou outra pessoa, você pode enviar no chat vossas perguntas, sobretudo quando são questões um pouco difíceis a entender. Você pode enviar também no chat essas perguntas e depois eu vou responder a semana próxima. Hein? Ok? Hoje, por exemplo, tem uma pergunta de uma irmã nossa, uma de nossas irmãs, não vou dizer o nome, que tem uma pergunta sobre justamente as paixões, essas questões do concupiscível e do racional. Eu vou ler depois essa questão. Paixão vem do latim passior. Passior, que se escreve patior, vem do latim passior. Se pronuncia passior. Hein? Compassivo, é a mesma raiz. Hein? Passio, compassio, a paixão para o outro. Hein? Compassivo significa que você tem compaixão da pessoa, não é de você, é do outro. A paixão concerne também um objeto que é fora de mim, que é exterior a mim. Paciência também vem dessa raiz. Passior. Vem do grego também pathos. Pathos. Não tem nada a ver com pato, não. Não tem nada a ver com pato e pathos, que são nos lagos lá perto daqui. O pathos, patologia, vem também dessa raiz. Que significa, passior significa sofrer, um sofrimento interior, um sofrimento moral. E mais do lado moral que do lado físico. E mesmo se também o corpo e o físico têm a ver com a paixão. Mas é uma coisa que eu compadeço, eu me compadeço, se diz também. Eu me compadeço. Então, é a mesma raiz. O que me afeta, o que me faz sofrer, me trabalha, que me domina, que me... Como podemos dizer, que me domina, porque eu não tenho controle, eu não tenho dominação. Então, são do lado das paixões, são tratados como coisa que pode ter um certo... me invade, me transforma, entende? E por isso que a dimensão da razão, a racionalidade é muito importante para equilibrar as paixões afetivas, que são concupiscência, concupiscível, que não é concupiscência. A concupiscência já, que é misturado com o pecado, a concupiscência, a cobiça. Não, concupiscível é a potência para desejar. Mas o desejo fundamentalmente é uma coisa boa, não é uma coisa viciada de desejar. Na medida que é uma coisa honesta e boa, o desejo é bom.
Então, o concupiscível é a potência da alma que me faz desejar, e o irascível é a potência, a outra parte da alma que me faz lutar, me defender, reagir para defender a verdade, por exemplo. Mas eu posso me servir também da irascibilidade para colocar, boum, no meu irmão. Isso não é bem utilizado. A irascibilidade se torna, com o pecado, pode se tornar cólera, se tornar violência, se tornar coisa ruim com o pecado. Então você pode entender já que a paixão é utilizada no sentido neutre. Pode ser utilizada em vista do bem e vai produzir talvez as virtudes. Não será a próxima vez, mas depois de acabar com as paixões, vamos ver as virtudes. Porque é a utilização da paixão no bom sentido. E, finalmente, as paixões são a matéria, constituem a matéria das virtudes. E por isso que é muito importante que você conheça como você reage, funciona com vossas paixões naturais. Porque a partir disso você vai dizer, então ok, eu devo trabalhar então a virtude contrária a uma paixão que pode me tornar um vício. Ok. Então, em lugar de direcionar essa paixão em direção do vício, você vai direcionar essa paixão em direção de uma virtude. É interessante. Justamente, eu não sabia como trabalhar isso. Mas justamente, começamos. As paixões são interessantes a descobrir em cada um de nós, e vamos ver com São Tomás de Aquino toda a lista das paixões, e vocês vão dizer, isso pisca lá em frente. Ok, é essa que eu devo trabalhar. Então vamos ver, ok? Então dizemos que na estrutura da alma, como falamos já na estrutura do espírito, as faculdades nobres, que são três, do mesmo modo, a estrutura da alma são três: racional, concupiscível e irascível. E isso que vai fazer dizer a Santo Agostinho que o ser humano é verdadeiramente a imagem e semelhança da Trindade, que cada vez são três. Três aqui, três aqui, três aqui. As outras do lado do fígado. Cabeça, coração, fígado, para como se diz, a morfologia, a teologia morfológica dos padres da igreja. O fígado, lugar o que não podemos digerir, ou pelo contrário, o que podemos digerir. O coração, sede do amor, da afetividade, e aqui o cérebro, sede das paixões cognitivas, assim. Okay? Mas isso vem já da filosofia antiga, Platão, Aristóteles, 4 séculos antes de Jesus Cristo, não é de hoje. E os padres da igreja trabalharam com as filosofias da antiguidade essas questões. Eles misturaram a origem filosófica, metafísica, por exemplo, Aristóteles, foi ele que inspirou São Tomás de Aquino, e Aristóteles que inspirou, e já ele nomeava essas três partes da alma. Então, são coisas que não são matéria de fé, não, são coisas já na anatomia do ser humano, são utilizadas pelos filósofos modernos também de hoje. Então, podemos tratar dessas questões sem problema com os pensamentos de hoje, a filosofia de hoje, a psicologia experimental de hoje também pode entender esse discurso. Então, é importante de saber essa base. Primeiro ponto, então, dizemos definição, já comecei, desculpa. Depois,
como dizemos, a paixão não significa obrigatoriamente. Aí você é um ser apaixonado, você é apaixonado. Você vive paixões, não, me desculpe, mas não, eu não. Para mim, a vida é consagrada. Ok, não tem nada a ver. Porque uma pessoa que não é apaixonada, que vai fazer a vida consagrada, será muito triste. Mas a tristeza já é uma paixão, então não tem como sair desse problema. Mas, então, são potencialidade, são potência em nós. Essas paixões, com essas três dimensões da alma, são potência a desenvolver. É isso que vamos ver. Então, são algumas que são mais passivas, mais dormindo, e outras que são mais ativas. Numa próxima formação, vamos ver também com São João da Cruz. No século XVI, ele faz também, na sua época, uma outra interpretação, mesmo se ele faz referência a São Tomás de Aquino, mas 3 séculos depois, ele faz uma interpretação espiritual muito profunda e bem diferente também. Vamos ver isso, a diferença nas próximas vezes. Mas são paixões que são mais passivas e paixões que são mais potência, mais ativas. Então, é bom de bem anotar isso. São Tomás de Aquino estuda essa questão da paixão, das paixões, logo depois do que quando ele fala da felicidade. O que é a busca da felicidade humana. Logo depois ele fala das paixões. E o Tratado das Paixões são necessárias para ele antes de falar das virtudes. Então, para situar um pouco como vamos poder tratar. A paixão é neutra, a virtude é sempre boa, não tem virtude ruim, as virtudes são sempre positivas, boas, como o vício é sempre ruim. Não tem vício bom, como não tem virtude ruim. Mas a paixão é neutra. E, por exemplo, são alguns autores cristãos que não trataram de uma maneira positiva as paixões, influenciada pela filosofia dos estoicos, estoicismo, como você diz, estoicos, que é uma filosofia, não sei como dizer, de resignação, se podemos dizer assim. E então, achava que todas as paixões são negativas, ruins. Mas São Tomás de Aquino não seguia esse caminho. Também com Aristóteles, ele considera a paixão como uma coisa interessante e positiva, na medida que a razão vai controlar as paixões do concupiscível e as paixões do irascível. Se a razão mantém o governo sobre tudo isso, não tem problema. É claro que se o concupiscível vem a invadir a alma ou o irascível a invadir a alma sem referência ao governo da razão, lá vai ter um problema. Okay? Mas a paixão é uma força exclusiva, como já dizemos, porque as pessoas se apaixonam, vêm se apaixonar por uma coisa, uma causa, ou também por uma pessoa. Pode ser a busca filosófica, uma busca literária. São pessoas que se consagram nesse tipo de coisa. Pode ser uma coisa científica também. Imagina as pessoas que trabalham no laboratório nesse momento, que trabalham 16 horas por dia para concluir o trabalho da vacina, do vírus. Bom, precisa de pessoas apaixonadas para fazer isso e que vão sacrificar a vida de família e outra coisa, outras necessidades pessoais para se consagrar a isso. Então,
Eu acho que Deus quer almas apaixonadas. Mas o que é importante é bem saber qual razão, qual causa, ou qual pessoa, ou qual matéria podemos se consagrar. Então vamos ver um pouco mais essa visão positiva e optimista que São Tomás de Aquino desenvolve. Ele diz que qualquer paixão é positiva quando essas potências da sensibilidade, que são o concupiscível, que é a potência dos desejos, e o irascível, que é a potência da luta e das reações firmes. Na medida que essas duas coisas são submissas e são sobre o controle da razão, então isso é uma paixão positiva e que pode ser considerada como positiva. E você pode se perguntar se você tem uma paixão. Com certeza você tem várias paixões. O problema é que muitas vezes são um pouco enterradas. Né? E eu espero que a partir dessa formação vocês vão fazer ressuscitar vossas boas paixões em relação com vossa vocação. Por exemplo, eu tenho um cunhado, ele é apaixonado pela pesca. Bom, eu vou dizer que é ruim? Não. Eu vou dizer que é bom? Tem outra coisa a fazer na vida. Hein? É especialista na pesca da truta. Hein? Truta. Você conhece esses peixes? Truta. Então, ele fabrica já as coisas que ele coloca lá na isca. Lá, e faz isso com um mosquito, lá, um insecto artificial. E parece que as trutas, quando ela vê, já são loucas, quando elas vão. Bom, ok. Mas eu nunca comi truta lá, né? Ele não consegui muitas vezes, não. Mas ele é especialista dessa pesca. Ele passa hora, dia inteiro. Muita energia, muito dinheiro para comprar o material, horas de tempo, horas, barco e tudo esse tipo de coisa, e máquina para fazer avançar, Bom, cada quais são vossas paixões? Cuidado, espero que não é a pornografia, o dinheiro, que não sei o que, que são paixões, porque lá, uma paixão é uma coisa muito enraizada e pode se tornar um vício, e pode se tornar, mesmo, diz São Tomás de Aquino, uma patologia. Na medida que ela é parafusada e que ela é fixa. E São Tomás de Aquino vai dizer uma vida viciada é terrível, é triste, porque é uma pessoa que não tem mais paixão, se tornou um vício e que não é mais paixão. A paixão provoca apetite, provoca desejo, provoca motivações. O vício não, se torna mecânico, se torna parafusado sem poder mexer. Isso é grave, isso é do lado da patologia. O vício é do lado da patologia. Não tem nada a ver com paixão, é o contrário da paixão. Porque a paixão natural que Deus quer provoca motivação, desejo do lado do concupiscível e provoca também luta do lado irascível para buscar, para coragem, por exemplo, para ter coragem, para ter reações. As pessoas que vão manifestar ou que vão fazer são pessoas que têm paixão do irascível nele. É melhor isso que não ter paixão nenhuma. O apetite sensível, a potência sensível é inclinada ou ao bem, um objeto do bem, ou um objeto que vai me levar ao vício. É isso que devemos verificar. A razão deve verificar.
ou concupiscível tem desejos novos. Por exemplo, de estudar a Sagrada Escritura e de me tornar exegeta da Sagrada Escritura. Muito bom, excelente. Isso será muito útil na igreja, na comunidade, esse tipo de coisa. De me tornar exegeta. Oui, ok, muito bom. De estudar e de ter desejo, uma motivação. Por exemplo, eu vi outro dia jovem de 9 anos do Nigéria. Nigéria é um país da África que é colado aos Camarões, lá, vizinho. Uma criança de 9 anos que fez vídeo no YouTube. Ele foi filmado com um celular muito simples e foi enviado no YouTube e atingiu 2 milhões de visualizações. Um jovem de 9 anos dançando, você pode encontrar, faz 3 semanas. E esse jovem, que estava de uma periferia da capital do Nigéria, agora foi convidado com uma bolsa de dança, a maior escola do mundo de dança lá em Nova York, nos Estados Unidos. Ele ganhou essa. Por quê? Porque foi tão lindo de ver a motivação e a entrega dessa criança para dançar. Podíamos ver o carisma, o dom que ele tinha, a motivação que ele tinha. Qual é minha paixão? Quais são minhas paixões? O que me inclina para trabalhar em minha vida? Para mim, com certeza, São Paulo faz parte de minhas paixões. Eu não posso negar. Então, a paixão vai me fazer buscar o que me parece bom, que me motiva, e também, numa inclinação natural, e também, ela vai me fazer decidir de fugir do mal. Porque não basta de desejar o bem, preciso também de fugir do mal e de me afastar do mal e do que vai me levar a pecar. Isso é muito importante. O apetite do concupiscível ou do irascível me inclina ou em direção do bem ou em direção do mal. Então, verifica bem na tua consciência se essas motivações de tuas paixões, os apetites dessa paixão, são bem direcionados do lado do bem. E isso que é muito importante. Essa criança que eu venho de citar, para a dança, mas também tem esse tipo de coisa também com criança também. Eu vi outro dia também uma reportagem de uma criança que toca no piano, obra muito difícil, de virtuosidade, muito complicada. Bom, com certeza, esse tipo de pessoa, esse tipo de criança vão passar a vida inteira com essa motivação. Então é bom de fazer esse exercício. Precisa de muita irascibilidade e de concupiscibilidade e de racional para se organizar, para fazer isso também. Mas claro que se a um momento essa criança vem utilizar essa paixão para se glorificar, ou não sei o quê, isso vai perverter sua paixão, porque ela vai se tornar uma motivação pervertida. E a corrupção acontece com esse tipo de coisa também. Os homens políticos que no início tinham uma paixão para organizar o país, organizar uma cidade, organizar. A política significa organizar a cidade. Depois, quando se torna uma ocasião de lucro, uma ocasião de glorificação pessoal, de poder, de dinheiro, de terre, lá é uma motivação, uma paixão recuperada
pelo pecado e que pode se tornar vício. Então, nesse caso, pode ser uma paixão pervertida. É terrível. Então, lá é falta de quê? Uma paixão pervertida. O que não funcionou? Foi de qual lado? Racional, concupiscível, irascível. O que não funcionou? Numa paixão que foi corrompida, pervertida. O que não funcionou é aqui, o racional. O racional devia dizer, cuidado, cuidado, porque lá você vai num lugar que vai te perder, que vai te recuperar. Muito, provoca muito desejo, concupiscível, mas o irascível devia dizer, não, vamos lutar pela verdade, não vamos trabalhar por esse tipo de coisa ruim. O irascível devia funcionar também. O irascível e a racionalidade não funcionaram bem, os dois. E o concupiscível, ele sozinho. O irascível é para lutar, para defender o bem e lutar contra o mal, contra o vício. Por exemplo, podemos se apaixonar pela exegese, podemos se apaixonar para estudar, não sei, os padres da igreja, a teologia, podemos se apaixonar para estudar a liturgia. Muito interessante estudar a liturgia. Bom, psicologia, como faz nossa irmã, a teologia da vida consagrada, é muito interessante de estudar isso. Claro. Então, e São Tomás de Aquino vai dizer que cada paixão tem seu contrário. Só uma paixão que não tem seu contrário, que é a cólera. Então, é terrível. Então, para bem entender, vamos ver a lista que São Tomás de Aquino faz. E por isso que eu preferia começar com ele, mesmo se ele é do século XIII, porque se eu começava com Evagrio o Pontico, seria uma lista de oito vícios. A gula, a pornografia, vocês conhecem a lista, os 8 pecados capitais de Evagrio o Pontico. Mas eu não queria mostrar as paixões negativas em primeiro lugar. Eu preferia citar as 11 paixões de São Tomás de Aquino, porque elas são positivas e negativas. Elas podem servir ao bem como ao mal. São 11, como na mitologia tem um serpente lá do mar a 11 cabeças, ou 9 cabeças, é a mesma coisa. São 11 cabeças, 5 paixões pela dimensão do irascível, 5 e 6 pelo concupiscível. 5 paixões do irascível. A esperança, mas não é a esperança que é a virtude teologal. Parece que no português não tem outra palavra, porque nós em francês temos l'espoir e l'espérance. A esperança é a virtude teologal, mas tem a palavra que é a virtude natural de esperar. Parece que para você é esperança. Não tem outra palavra. Bom, espera ou desespero. As paixões, São Tomás de Aquino, são em dupla com seu contrário, que é esperar ou desesperar. Isso é o fato do irascível. Depois, o temor, ou também o medo e a audácia. São casais contrários. O medo ou a ousadia. Ao contrário do medo, para os filósofos e para São Tomás de Aquino, o contrário do medo é a audácia. É a audácia. A pessoa que vai querer tratar, equilibrar seus medos, vai dever trabalhar a audácia, a ousadia.
é claro que a fé vai ajudar ela, a virtude teologal da fé. E, enfim, a última paixão do irascível é a cólera. Espera, são cinco, hein? Espero, desespero, medo, audácia, cólera. São Tomás de Aquino diz que também o medo muitas vezes vem da imaginação. E a pessoa se provoca o medo imaginando. Hein? Por exemplo, eu tenho medo de sair de noite porque eu tenho medo de uma onça lá vem me morder. Agora eu venho vos alimentar vossa imaginação. Vocês agora vão pensar, vão imaginar uma onça que vai... Eu achava que era o cachorro, mas é uma bela onça que passou aqui. Não, a imaginação vai fortalecer esse medo, essa apreensão, não? São seis paixões do concupiscível. Seis paixões do concupiscível. O amor, o ódio. Casal que é oposto. Amor, ódio. Desejo e rejeição. Dizemos que o concupiscível é a sede dos desejos, mas também tem a questão do contrário, que é a rejeição. Desejo, rejeição, faz parte do concupiscível. Alegria e tristeza. 3 casais para falar das paixões. E São Tomás de Aquino diz que fora dessa lista de 11, não tem outra paixão da alma. Não tem outra. Bom. Ele vai sublinhar que são 4 paixões principais: a alegria, a tristeza, a espera e o medo, que são 4 paixões principais. Como tem as cores, hein? As cores principais, tem 4 paixões principais, segundo São Tomás de Aquino. A alegria e a tristeza são paixões terminais. Porque todas as outras chegam nessa finalidade. Ou se tornou uma coisa alegre, ou se tornou uma situação triste. São paixões terminais. É interessante isso. Mas ele diz também que podemos mudar, podemos mudar de paixão de um dia para o outro. Tem uma palavra que diz que está rindo sexta-feira, chora domingo, não? Não tem essa palavra aqui? O que ri sexta-feira pode chorar domingo. Você pode dizer também o contrário. Bom, o Salmo 126 diz: semeando nas lágrimas e colherão com alegria. Bom, uma coisa. Se, por exemplo, eu me lembro dessa entrevista lá com o amigo nós, a quem foi feita essa pergunta: o Senhor tem medo da morte? E ele respondia: por enquanto eu não tenho medo da morte como cristão, porque eu sei que será um face a face com Jesus, normalmente deveria ser uma alegria. Eu não tenho medo da morte, mas vem me fazer a mesma pergunta 15 minutos antes de morrer. Eu achei interessante. As paixões podem mudar, e por isso que precisa de tempo. Trabalhar nossas paixões precisa de tempo. Não é uma coisa de reflexo. Precisa de tempo para nos orientar em direção do bem, em direção de uma boa causa. Precisa de tempo. Bom, a vida consagrada, a vida matrimonial, qualquer vocação deve considerar também essas questões de tempo, essas questões que
me motive, me provoque desejo, ou qui me provoque uma reação de reagir, de lutar. E a pensar que uma vida sem paixão seria uma vida sem guerra, porque a razão vai dever fazer a guerra contra os apetites marcados pelo pecado, a razão vai dever lutar, vai dever vigiar. Hein? E por isso que nós falamos só das paixões sensitivas, do sensível, não falamos do racional. Pode ter, mas não são tão importantes que essas paixões do concupiscível e do irascível, que são da parte sensitiva, e a razão vai dever trabalhar com isso. E uma pessoa que não quer conflito interior, que não quer guerra, é uma pessoa que é quase morta. Porque vai ter guerra sem falar de fé, sem falar de vida cristã, sem falar... Se você quer crescer com um certo resultado em direção do bem, você vai dever lutar, vai dever fazer a guerra com as tendências do vício, a tendência do pecado. Então, achar uma vida cristã que seja um refúgio tranquilo, sem problema, sem conflito e sem guerra, isso é uma ilusão completa. Que mesmo os filósofos que não têm fé vão vos desconselhar, porque não existe. Então, uma irmã da nossa casa da Bélgica me enviou quando eu fiz essa primeira descrição das potências da alma, concupiscível, racional e irascível, ela me diz, eu vou responder a essa pergunta, quando o Senhor descrevia 3 dimensões da alma, eu percebi que há grande trabalho a fazer na parte intelectual em minha pessoa para equilibrar a sensibilidade e as emoções, disse ela. Logo após esse percurso, comecei a observar algumas reações minhas na vida fraterna. E em situação em particular, percebi claramente que minha tendência é me desestabilizar interiormente quando há conflito fraterno. O que é também normal para todo mundo, disse ela. Não é normal para todo mundo de viver os conflitos de uma maneira desagradável. Algumas pessoas gostam porque tem um temperamento guerreiro, hein? Gosta de poder falar forte, conversar, encontrar oposições, conflitos, motiva a irascibilidade da pessoa, e ela parece que ela vai rezar na capela, talvez um pouco triste quando acontecem esses conflitos. Então, o que podemos responder? Ela deve trabalhar suas paixões, suas reações em relacionamento com as paixões e com os medos. Medo, com certeza, tem medo atrás do conflito. Porque eu vivi tanto conflito na minha infância, agora o conflito para mim não é sinônimo de vida, é sinônimo de separação, é sinônimo de violência, talvez. Então, verifica bem. Né? Atrás, tento de levantar essa tampa que talvez você guardou fechada. Qual é esse medo do conflito? Você tem medo do conflito por quê? Porque você tem medo que volta contra ti e faz um problema de desânimo, de desespero profundo, ou de separação, ou de violência. Então é isso que deve ser tratado. São Tomás de Aquino expõe uma paixão primeira, por exemplo, o amor, que se compadece com o bem. Depois vai provocar o desejo de uma coisa amada, ou de uma pessoa amada. E em terceiro, o desejo que acaba pelo prazer. Prazer que é como um repouso de possuir. Então, ele faz esse percurso filosófico a partir da paixão primeira que provoca o desejo e que depois o desejo alimentando
essa questão do prazer. E isso pode ser também visto no plano negativo, com o ódio, por exemplo, o sofrimento, não é mais o prazer, mas é o sofrimento, e a tristeza, que não é mais o desejo, mas é o sofrimento, não é mais o prazer, mas é a tristeza. E também, o que é importante de ver que a busca de um desejo pode ser gravada na memória. Uma pessoa que guardou uma memória muito marcada, por exemplo, quando aconteceu iniciações sexuais ou abuso, esse tipo de coisa, a pessoa não é mestre dela mesma, ela é como iniciada, ela é como ela gravou na sua memória uma certa paixão não purificada. Precisa, nesse caso, de uma purificação da memória, como já falamos várias vezes. Para finalizar, a pessoa que tem paixão, que se compadece, precisa de vigiar e entrar nessa guerra recorrente entre a razão e as paixões. A razão será o elemento moderador para vigiar sobre essas coisas. Se essa razão não funciona, você vai deixar livre o concupiscível ou o irascível, mas nesse caso é um problema, porque significa que vossa razão finalmente desistiu. E nesse caso, você deve fazer funcionar vossa razão, porque não é normal que o concupiscível seja desejando sem controle da razão e que o irascível também utiliza sua irascibilidade para criticar os outros, acusar de ser violento nas palavras, nos comportamentos. Então, mostra que vossa razão precisaria de estudar qual é a parte que precisa de aprofundar. Então, eu não tenho tempo, mas eu vou só apresentar. Eu recebi de um filósofo francês que diz que o homem se torna imoral na sua vida das paixões, sem moralidade, quando ele se torna diletante, não é preguiçoso, mas superficial, diletante, ele não quer fazer muito esforço. Quando ele se torna diletante, ele vai se tornar, a razão não funciona, e ele vai se tornar facilmente imoral, desenvolta. Ou também quando ele é avarento. Quando ele é avarento, significa que ele não quer saber dos outros. O avarento, nesse sentido filosófico, como no sentido espiritual, é uma pessoa independente que não quer saber dos outros. Ele vai se virar, ele vai se organizar, ponto final. Ele é autossuficiente. É uma avareza, uma tendência à avareza. Engraçado. O farisianismo, por exemplo, é uma espécie de avareza. Autossuficiente. Eu pratico a lei, eu sou justificado pela lei que eu pratico, sobretudo pela minha prática. E o fanático que é uma politização da religião e que é uma pessoa de partido, que gosta das coisas um pouco terrorista, militar, ou terrorista, ou organizado com um partido, ou anticristo, ou não sei como podemos imaginar, mas são pessoas de partido que são fanatizados. Então, essas categorias são facilmente, não vão trabalhar as paixões de uma maneira equilibrada e riscam de ir do lado da imoralidade. Diletantismo, avareza, fanatismo, que pode provocar
essa dimensão do vício sem paixão. Do vício sem paixão significa que se torna um ritual e uma mecânica sem alma, sem alma. Então, se você quer fazer reviver vossa alma, verifica a situação e a mecânica das paixões. O que vos apaixona, né? Isso. O que vos motiva, vos apaixona, provoca o desejo, para bem verificar e também que provoque o desejo de reagir, de rejeitar o mal, de lutar pela justiça, de lutar para rejeitar o mal também, que é do lado irascível. Tudo isso é inspirado com São Tomás de Aquino. A próxima vez vamos continuar e vamos ver que a solução das paixões, com Evagrio o Pontico e com outros padres da igreja, a solução das paixões equilibrada se chama a apatheia. Apatheia. Apatheia, que é o contrário da patheia, o pathos, como falamos. A apatheia é o privativo A. Apatheia significa sem paixão, mas não é uma pessoa morta, é uma pessoa equilibrada, que tem uma paz do coração. A apatheia é a paz do coração, é a paz nas paixões. Vamos ver isso, eu acho, a próxima vez, ou a segunda vez depois, para continuar esse tema das paixões. Espero que vocês receberem a paciência necessária para passar essa primeira etapa. Amém? Amém.